Hoje nós vamos falar sobre consciência e eu te pergunto: você está consciente? Consciente de quê? O termo consciência possui diferentes definições. A sua palavra vem do latim e significa algo próximo a uma ciência acompanhada de outra ciência. Mas a gente pode entender a consciência por uma perspectiva ético-filosófica. Aqui nós estamos atribuindo conceitos morais, no sentido de que estar consciente seria tomar ciência acerca das responsabilidades éticas, morais, filosóficas, sociais em determinado contexto, em determinada situação. Nós podemos olhar também para a consciência por um olhar neurobiológico. Aqui estamos falando do grau de clareza do sensório, o estado vigil, estado de vigilância, uma abordagem muito mais quantitativa em relação à consciência. E há ainda uma definição psicológica, no qual nós entendemos a consciência como uma síntese, uma integração dos processos mentais que vão ocorrer em um determinado momento e vão trazer uma dimensão subjetiva para a vivência daquela pessoa. Nesse sentido, nós podemos entender a consciência como um aspecto incontínuo, onde nós teremos um estado pleno da consciência e diversas alterações que podem ser tanto fisiológicas como patológicas, como nós veremos adiante. A consciência possibilita uma vivência interna e atual, sendo muito importante nessa distinção eu e não eu. Possibilita também justamente uma interação da pessoa com o ambiente. Então, alterações no estado de consciência, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo, podem influenciar a nossa percepção sobre estímulos externos. Por exemplo, na transição entre sono e vigília, essa mudança no nível de consciência pode favorecer o surgimento de alguns fenômenos senso-perceptivos. E há ainda alguns autores que defendem que a consciência possui uma intencionalidade. Estar consciente seria estar consciente de algo, remetendo também essa questão de uma certa crítica da consciência em relação a essas vivências atuais. Quando nós estamos falando de consciência, nós podemos entendê-la como uma função psíquica que funcionará como um palco, um campo, dando uma amplitude no qual vai ocorrer a atuação de diferentes fenômenos. Ao centro deste campo da consciência, nós temos o foco, onde está a vigilância da nossa consciência. Na transição entre o consciente e o inconsciente, nós temos a margem, e é nesta margem que, segundo alguns autores da psicopatologia clássica, aconteceriam algumas manifestações, como por exemplo os atos automáticos. E quando nós estamos falando de inconsciente, não tem como não falarmos de Freud, que junto com outros autores, ali no final do século XIX, começo do século XX, trouxe vários estudos acerca do inconsciente. Hoje nós entendemos que o consciente ele possui um caráter dinâmico, influenciando indiretamente, mas de uma forma muito presente, as nossas tomadas de decisão conscientes. Ele possui alguns princípios, como por exemplo, um princípio de atemporalidade. O inconsciente seria atemporal, então nesse sentido, manifestações que aconteceram no passado podem ter uma repercussão tão grande ou maior do que eventos mais recentes, a depender de como isso se ocorre, como isso se dá no inconsciente. Ele seria isento de contradição. Então, este conteúdo inconsciente seria afirmativo, não haveria espaço para dúvidas. Isso pode gerar um conflito, até mesmo com o raciocínio ético, moral, lógico, exercido pelo consciente. E ele teria também como princípio a busca do prazer, ou até mesmo evitar o desprazer, através dessa descarga das excitações que vão acabar sobrecarregando ali o aparelho psíquico. Existem diferentes formas de olhar para o inconsciente, diferentes definições, diferentes classificações. Se há de fato um inconsciente verdadeiro, no qual o seu conteúdo não seria acessível e só seria manifestado através de subprodutos, vistos, por exemplo, nos sonhos, nos atos falhos, ou se há um consciente pré-consciente, no qual seria possível acessar o seu conteúdo através de algumas técnicas como hipnose. Isso são teorias, são formas de olhar, mas de fato, cada vez mais nós damos atenção ao papel que o inconsciente exerce também no nosso dia a dia. Nós temos alterações da consciência que podem ser alterações classificadas como fisiológicas, normais, e alterações patológicas. Estes dois grupos, didaticamente, ainda podem ser divididos em alterações quantitativas
e alterações qualitativas. Então, dentro das alterações fisiológicas da consciência, o sono seria uma alteração quantitativa. Aqui nós temos uma redução e posterior abolição do nível de consciência, com um caráter cíclico e reversível e com algumas características específicas. Então, manifestações posturais, autônomas em relação ao controle de frequência cardíaca, frequência respiratória, atividade motora e com auxílio da polissonografia, do eletroencefalograma, nós também conseguimos perceber que existem padrões distintos da atividade cerebral conforme o corpo vai passando da vigília para os estágios do sono, e de uma forma geral, nós dividimos o sono em dois grandes grupos: um sono com rápidos movimentos oculares, também chamado de sono REM, e um sono sem esses movimentos oculares rápidos, o sono não REM, que ainda é subdividido em alguns estágios. E aqui nós temos uma imagem com uma arquitetura do sono, exemplificando desde a vigília, passando pelos estágios N1, N2, N3 do sono não REM, com períodos de sono REM, como vocês podem ver destacados ali também, e ao lado exemplificando essas mudanças, em alguns momentos com uma atividade coordenada, em outros momentos desincronizada, com alterações na frequência e na amplitude das ondas das atividades cerebrais nesses traçados, o que mostra que o dormir e a evolução do comportamento, tanto a nível cerebral quanto das manifestações que nós podemos observar, vai mudando no desenrolar e no destrinchar da noite. Junto com o sono, nós temos o sonho. Eu pergunto a vocês: vocês têm sonhos? Por que nós sonhamos? Qual é o objetivo do sonho? Bom, o sonho nós podemos definir como vivências subjetivas que vão ocorrer durante o sono. E há quem diga que não sonha. Não, eu não me lembro de sonhar, eu sou uma pessoa que quase não sonha. Hoje nós temos o entendimento de que na maior parte das noites nós estamos sonhando. A questão é que muitas vezes nós não lembramos do sonho. Para que uma pessoa lembre do sonho, é necessário que ela desperte durante um período de sono REM ou próximo a isso. A depender do momento que ela desperta, se não for neste intervalo, a probabilidade dela lembrar do sonho é muito menor. Isso acontece, por exemplo, quando nós utilizamos algumas medicações psiquiátricas que podem mudar a arquitetura do sono, prolongar o sono REM, e o despertar neste período aumenta a sua probabilidade. Então, muitas vezes a pessoa pode tomar uma medicação e dizer que está sonhando mais. Isso pode ser um efeito indireto da medicação nessa arquitetura do sono e a pessoa tendo um despertar neste período. Em relação ao conteúdo do sonho, nós podemos entender por uma perspectiva biológica, no qual nós teremos ativações de determinadas regiões cerebrais e isso pode levar à produção desses conteúdos, mas nós podemos também fazer uma análise por um caráter psicodinâmico, no qual estes sonhos eles vão ter um conteúdo consciente, manifesto, e um conteúdo latente, muitas vezes inconsciente, que vai ser influenciado pelo estado fisiológico da pessoa ali próximo ao momento de dormir, por restos diurnos, ou seja, situações, fatos, cenários, uma série de questões que foram ocorrendo durante o dia e até mesmo as próprias pulsões do id e questões do eu que vão se manifestar muitas vezes de uma forma que pode ser um tanto quanto bizarra. Muitas pessoas falam que os sonhos parecem não ter sentido e que sonham com coisas aleatórias, e uma das teorias nesse sentido, para essa análise desse conteúdo bizarro do sonho, seria uma modulação por parte do aparelho psíquico em relação a esse conteúdo latente, de tal forma que isso se torna expresso pelo conteúdo manifesto nesta forma bizarra, após essa modulação desses desejos que muitas vezes, ao tomar consciência, poderiam intensificar esses conflitos e uma série de questões nesse sentido. São interpretações, é importante destacar que existem outras análises sobre os sonhos, mas de fato eles são muito importantes, tanto na prática quanto no estudo da consciência. Nós temos ainda as perdas abruptas da consciência, os famosos desmaios. O termo desmaio ele é um termo popular, mas que não tem uma aplicação dentro da psicopatologia. A gente prefere utilizar o termo síncope
Quando essa perda é abrupta, ela é com uma perda completa da consciência, ou lipotímia ou lipotimia, quando ocorre uma perda parcial e rápida da consciência. Em relação às alterações patológicas, olhando por uma perspectiva quantitativa, se nós entendemos que a consciência é um nível de consciência, as primeiras alterações, de leves a moderadas, seriam a obnubilação. Alguns autores defendem que ela pode acontecer com sintomas psicóticos, aqui nós chamaríamos de obnubilação oniroide, ou sem sintomas psicóticos, obnubilação simples. Quando esta alteração do nível de consciência vai avançando, nós temos estados como o torpor e o sopor, no qual esta intensidade necessária para que o indivíduo retome a consciência, esse estímulo provocado precisa ser muito mais intenso. Aqui nós não estamos falando só de alterações do nível de consciência, nós temos alterações na percepção dos estímulos externos, como nós comentamos anteriormente, alterações motoras e assim por diante. Até que nós chegamos no último estágio, o coma, que vem do grego e significa sono profundo, onde nós temos uma abolição do nível de consciência e, em tese, não seria possível fazer despertar deste indivíduo com um estímulo evocado naquele momento. Isso caracterizaria o coma. Existem também subdivisões que já sofreram mudanças ao longo dos últimos anos na literatura, mas a ideia, no geral, é trazer essa escala no qual a gente vai tendo essa redução progressiva do nível de consciência. E aí existe uma pergunta. Nós falamos do normal e as reduções do nível de consciência. Mas existiria uma elevação do nível de consciência? Algumas pessoas poderiam citar, por exemplo, alguns estados no qual há uma intoxicação por alucinógenos e algumas pessoas referem essa experiência, ou até mesmo em alguns quadros maníacos. Bom, o que alguns autores defendem é que este termo de elevação do nível de consciência ele seria inadequado, porque essas experiências, por exemplo, não seriam alterações do nível de consciência, e sim da atenção, da sensopercepção, da psicomotricidade e assim por diante. Em relação às alterações qualitativas, o estado crepuscular é quando nós vamos ter essa obnubilação, mas com uma relativa conservação da atividade motora coordenada. Este é um estado que acontece principalmente em alguns quadros epiléticos, intoxicações também por álcool podem levar ao estado crepuscular. Aqui a gente se refere principalmente às manifestações com uma etiologia orgânica, neurológica, enquanto que o estado segundo nós vamos ter também essa atividade motora coordenada, mas estranha à personalidade do sujeito acometido. Alguns autores tratam como sinônimo estado crepuscular, estado segundo. Outros defendem que o estado segundo estaria mais relacionado a origens psicogênicas, quadros histéricos, intensa ansiedade, que podem levar a essas mudanças na consciência. Esses padrões de comportamento geralmente podem ser de um caráter bizarro, de um caráter egodistônico, de um caráter que pode ter algumas repercussões, mas dificilmente são comportamentos tidos como grave. Já a dissociação da consciência é uma situação no qual ocorre uma fragmentação ou divisão do campo da consciência. A gente observa também como fenômenos dos quadros histéricos. Na personalidade borderline, nós podemos também observar algumas alterações qualitativas do nível de consciência. E além disso, nós temos também o transe, no qual aqui a gente tem uma atividade motora automática e estereotipada, com uma suspensão parcial dos movimentos voluntários. Também muitas vezes relacionado à intoxicação e uso de alguma substância, mas também em alguns rituais religiosos, em alguns momentos nesse sentido. Isso pode induzir a um estado de transe. E há também o estado hipnótico, né? O estado hipnótico ele é um estado no qual nós temos uma consciência reduzida e de atenção concentrada. É importante destacar que ele não é um estado místico. Na verdade, a indução hipnótica é uma técnica no qual nós temos escalas, nós temos perfis que nós conseguimos avaliar essa indução, essa sugestionabilidade, de tal forma que aquela pessoa estaria mais suscetível ou não à hipnose, e a técnica da hipnose ajudaria a acessar alguns conteúdos que estariam ali no dito pré-consciente. Importante destacar
que essas manifestações do estado hipnótico muitas vezes também estão condicionadas a ter um hipnotizador, né, ter uma outra pessoa, né, ali no papel do examinador, ou que está fazendo a abordagem na indução deste estado. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham chegado ao final deste vídeo, no máximo obnubilados, sem sintomas psicóticos, sem maior sonolência e sem alterações qualitativas. Mas espero ter deixado a mensagem de que a consciência é um grande palco no qual diversas funções psíquicas vão atuar e alterações no nível de consciência, tanto quantitativas como qualitativas, vão repercutir no funcionamento psíquico como um todo. Por hoje era isto e nós nos vemos na próxima. Até mais.